Olá! Boas-vindas a esta análise profunda sobre a cronobiologia e a síntese proteica. É super comum a gente pensar que a construção muscular depende única e exclusivamente do peso que a gente levanta na academia ou daquele shake de proteína pós-treino, não é? Mas a ciência revela um maestro oculto regendo toda essa orquestra, o nosso tempo biológico interno. Ele tem um papel absolutamente crítico no funcionamento de cada fibra muscular. O nosso roteiro de hoje vai passar de forma bem fluida por 6 etapas. Primeiro, o que é o cronótipo. Em seguida, o relógio da síntese proteica, os riscos para o tipo vespertino, a crononutrição, estratégias práticas para o dia a dia e, por fim, a preservação muscular durante o emagrecimento. Certo, vamos mergulhar nisso. A base de tudo para compreender a saúde muscular começa por entender como o próprio corpo se orienta no tempo. O termo exato para isso na ciência é cronótipo. Segundo a literatura científica, o cronótipo nada mais é do que a preferência individual para os momentos de sono e vigília, ou seja, de repouso e de atividade. E isso sempre em total concordância com o ciclo de 24 horas de luz e escuridão. Basicamente, o cronótipo é o que reflete as preferências diurnas de um organismo. Ele controla profundamente vários processos biológicos cruciais, regulando desde o comportamento até o funcionamento lá dentro da célula. E olha que interessante, a exposição à luz e a ingestão de alimentos influenciam esse relógio, sim, mas a genética tem uma voz fortíssima nessa história toda. A população humana acaba se dividindo em 3 categorias principais. A gente tem o tipo matutino, que é aquele que acompanha o sol e atinge o pico de performance mental e física bem cedo no dia. Lá no extremo oposto, existe o tipo vespertino, ou noturno, cuja performance máxima rola bem mais tarde, o que acaba empurrando o sono lá para o meio da madrugada. Juntando esses dois extremos, temos cerca de 40% da população adulta. E os 60% restantes? Bom, esses caem no tipo intermediário, sem uma preferência tão rígida assim. E o grande ponto aqui é que cada um desses perfis tem consequências diretas na forma como o corpo lida com a energia. Seção 2, o relógio da síntese proteica. Agora, com essas categorias bem definidas na cabeça, é hora de ir um pouco mais fundo e chegar direto nas células para entender como esses cronótipos ditam o crescimento dos músculos. Isso ilustra brilhantemente a engrenagem genética por trás da coisa toda. É formidável. Existe uma alça de feedback autônoma de transcrição e tradução lá dentro das células. Componentes centrais com nomes técnicos tipo BMAL1 e CLOCK se unem justamente para ativar genes e regular a produção de proteínas. Conforme eles vão trabalhando, criam um ciclo rítmico perfeito. Um ciclo que regula o metabolismo energético, a sensibilidade à insulina e, claro, a própria síntese proteica. Mas vamos combinar que olhar para uma rede tão complexa de expressão genética assim pode parecer excessivamente técnico. Então, como a gente pode traduzir todo esse ciclo molecular para algo mais fácil de visualizar no dia a dia da construção muscular? Uma forma muito legal e super eficaz de visualizar isso é imaginando o corpo como uma grande fábrica de músculos. Nessa fábrica, os genes do relógio, como o BML1 e o CLOCK, atuam como se fossem os gerentes da fábrica. Eles que determinam as grandes regras, as metas de produção e a agenda central de operação. Em paralelo, os hormônios, tipo a insulina, o cortisol e a melatonina, são os supervisores de turno. Eles ficam circulando pelo chão de fábrica para garantir que os operários sigam a agenda direitinho. Agora pensa bem. Se os gerentes enviam ordens de manhã, mas os supervisores só chegam para trabalhar à noite, a linha de montagem simplesmente desmorona. A síntese proteica falha absurdamente se não houver um alinhamento rigoroso entre a genética e a sinalização hormonal. Seção 3. O risco do cronótipo vespertino. E o que acontece então quando esse chão de fábrica passa a maior parte da vida operando em desalinho? É exatamente aí que surge a nossa maior zona de perigo, especificamente para quem possui o cronótipo vespertino. A discrepância hormonal aqui é gigante. A gente nota que os tipos matutinos possuem uma resposta de despertar, onde o cortisol sobe super rápido. Isso mobiliza a energia e ativa os genes de forma coordenada bem cedo, enquanto a melatonina cai. Já nos tipos vespertinos, esse ritmo é conturbadíssimo. O cortisol matinal muitas vezes acaba sendo inibido e a melatonina continua lá em cima em plena luz do dia. É como se os supervisores estivessem literalmente dormindo no turno. O impacto, o corpo acaba favorecendo a quebra do músculo ao invés da construção. Quando essa perda e degradação da massa muscular se junta ao acúmulo excessivo de gordura, surge algo chamado obesidade sarcopênica.
E é um perigo totalmente silencioso. A alta gordura corporal acaba escondendo uma fragilidade imensa e uma perigosa falta de qualidade da musculatura que está lá por baixo, trazendo riscos enormes à nossa longevidade. Seção 4. A crononutrição e a massa magra. Compreender essa disfunção no chão de fábrica leva diretamente a um dos fatores externos mais poderosos que a gente tem para corrigir o problema: o horário em que nos alimentamos. Então, o ponto crucial é o conceito de crononutrição. Não se trata apenas de calcular macros e contar calorias cegamente. A balança de energia do corpo não é uma equação simples de adição e subtração. É muito sobre o momento biológico exato em que essa energia entra no sistema. Estudos revelam que consumir a refeição mais calórica muito tarde do dia pode abaixar o gasto energético basal e reduzir consideravelmente a sensibilidade à insulina. E é justamente isso que frequentemente acaba prejudicando os tipos vespertinos. Todo esse desalinhamento leva a comportamentos super problemáticos que impactam a massa magra. Estamos falando de pular refeições, principalmente pela manhã, empurrar a ingestão máxima de calorias lá para o fim da noite, comer em horários completamente erráticos, encher a cara de cafeína noturna e, para piorar, ignorar o consumo de frutas e vegetais. Todos esses comportamentos somados estão fortemente associados a um índice de massa muscular esquelética bem mais baixo, além de um aumento marcante da gordura corporal. Seção 5. Estratégias para o seu relógio. Com todos esses riscos mapeados, o foco agora precisa mudar para a solução. Afinal, como é possível reprogramar e recuperar a integridade daquela nossa fábrica de músculos? Agora, o que é realmente interessante aqui é que a solução reside na chamada cronoestratégia. A gente sabe que hábitos irregulares distorcem as ondas de cortisol, de insulina e de melatonina, o que resulta naquela menor síntese proteica que comentamos. Mas ao ajustar os horários da nutrição, ao priorizar a qualidade do sono e posicionar de forma inteligente a atividade física, os ritmos biológicos se realinham. É literalmente sintonizar os supervisores para trabalhar em harmonia com perfeita sintonia com os gerentes da fábrica. Vamos avançar e ver como isso se desenvolve de uma forma muito prática. São 3 passos centrais. Primeiro, alvo na crononutrição. O ideal é antecipar as grandes refeições, garantindo um bom aporte de proteína logo no início ou no meio do dia. Segundo passo, alvo na qualidade do sono. Para salvar musculatura, é fundamental evitar aquela exposição à luz de telas de celular e computador à noite, que confunde toda a nossa melatonina. E o terceiro passo, alvo na atividade física. Já foi documentado que o treinamento resistido, quando feito no período da tarde ou no início da noite, favorece imensamente a sinalização anabólica e atua de um jeito muito poderoso nas vias de síntese celular, incluindo a famosa via mTOR. Seção 6. Preservando o músculo durante a perda de peso. Tendo solidificado bem essas 3 estratégias de estilo de vida, é imprescindível endereçar uma aplicação clínica muito sensível da cronobiologia. A proteção do músculo não é exclusividade de atleta de alta performance esportiva, gente. Ela é uma questão seríssima de saúde pública. Para indivíduos que estão passando por processos intensos de perda de peso, superando doenças crônicas, lidando com a sarcopenia atrelada à idade ou mesmo enfrentando tratamentos clínicos como reposição hormonal, o risco de atrofia muscular é altíssimo. Nesses cenários tão desafiadores, manter um ciclo saudável de renovação muscular equilibrando a quebra e a formação de tecidos não pode depender do acaso. A cronobiologia surge aí como uma ferramenta preventiva e poderosa. Sincronizar o tratamento, a nutrição diária e as terapias com as horas de melhor sensibilidade celular pode literalmente prevenir perdas devastadoras de força e vitalidade. Todo esse conhecimento nos empodera absurdamente, transformando aquele relógio que era invisível em um grande aliado de longo prazo. Fica então a grande provocação. Será que o relógio biológico passará a ser utilizado como uma estratégia definitiva para preservar a saúde, a qualidade de vida e a musculatura nos anos que estão por vir? Espera-se que a ciência de hoje traga muita clareza para as escolhas do dia a dia. Muito obrigado pela companhia e pelo engajamento constante durante toda esta análise sobre a força do tempo dentro de cada célula. Até a próxima!